A grande questão é o que são políticas públicas. Se a gente olhar na literatura também não há consenso sobre o que são políticas públicas. A principal definição que a gente tem, ou a definição que é mais usada na literatura, diz que é tudo que o governo faz ou deixa de fazer. Só que isso nos leva a uma concepção de que política pública, então, é tudo, desde programas mais estruturados do governo até qualquer decisão de fazer ou não fazer também política pública. A partir dessa grande definição, dessa definição mais genérica, alguns autores começaram a propor uma diferenciação entre política pública e decisão política ou decisão pública. Então, a gente tem várias ações que são tomadas pelo governo que são decisões políticas ou decisões públicas. Por exemplo, não fazer uma política pública é uma decisão política que tem consequências importantes, mas ela não se configura como uma política pública. Também a gente tem várias decisões que são tomadas pelo governo que não se configuram política pública, são decisões. Por exemplo, reeleição. Reeleição é uma decisão, ela não é uma política pública. A gente poderia falar anos de mandato de um presidente ou do legislativo. Também estamos falando de decisão pública e não política pública. No debate sobre política pública, o que é, também tem uma grande discussão sobre quem faz política pública, porque uma das outras grandes definições é de que política pública é aquela que leva o bem público, é aquela que tem como foco no bem público. Ou seja, partindo dessa concepção, política pública seria feita pelos atores governamentais e também poderia ser feita pela sociedade civil, ou ONGs, ou, enfim, a gente poderia dizer um exemplo aqui no Brasil da organização Articulação do Semiárido Brasileiro, que existe desde o final dos anos 90, e que ela já vinha estabelecendo uma ação que era de construção de cisternas no Nordeste brasileiro. E só a partir de 2003, quando que o governo federal criou o programa 1 Milhão de Cisternas, é que então a gente tem uma política pública, mas a ONG já vinha trabalhando num formato bastante similar. Então, alguns autores vão dizer que desde o início da ONG, quando ela já trabalhava desse modo, ela estava fazendo política pública. Na minha concepção, e aí na concepção de alguns autores também, política pública tem que ter o Estado. O Estado tem que estar presente, seja colocando orçamento, seja definindo as normas, seja implementando a política pública. Também vai ter sociedade civil, porque a sociedade civil participa de diferentes modos. Pode ser na execução, como essa do programa 1 Milhão de Cisterna, ou de outras políticas públicas que a gente tem, participando ou na construção dela via um conselho. Mas na concepção de alguns autores, e aqui eu me filio, o Estado tem que estar presente de algum modo. Isso não significa que ele vai fazer a política pública sozinho, mas tem que ter o Estado em alguma participação. Senão, também a gente pode conceber, dar uma definição extremamente genérica para o que seja política pública. Então, na minha concepção, tem que ter o Estado, e não importa de que forma que ele se manifeste, uma política pública tem que ter objetivos, ela tem um público a quem ela se foca ou objetiva, tem um orçamento, tem instrumentos de operacionalização. Então, nem toda ação do Estado se configura política pública. Política pública só vai se configurar quando nós tivermos esse conjunto de coisas, que é a presença do Estado, objetivos, orçamento, metas, público beneficiário, um quadro normativo guiando a ação do Estado. Tem alguns autores, principalmente franceses, que vão preferir, em função de cada vez mais essa interação entre Estado e sociedade na construção de políticas públicas, alguns autores franceses vão preferir falar de ação pública, justamente para dar maior espaço ou destacar a participação da sociedade civil. Então, falam menos de política pública e falam mais de ação pública. Aqui no Brasil, ainda o debate de ação pública ele vem ganhando espaço, mas aqui se fala muito mais
em política pública, que na minha concepção, então, tem esse conjunto de elementos que as caracteriza. O que caracteriza a agricultura familiar? Na literatura das ciências sociais ou dos estudos rurais brasileiros, principalmente, mas influenciado pela literatura internacional, alguns autores clássicos como Chayanov também, vão conceber a agricultura familiar como aquele conjunto de unidades onde que a família tem um peso fundamental. A família tem um peso fundamental na gestão das propriedades e igualmente na força de trabalho. A maior parte da força de trabalho empregada naquele estabelecimento é da família, portanto, estamos falando de agricultura familiar. Então, gestão e trabalho é o que caracteriza a agricultura familiar nos estudos rurais de um modo geral. Aqueles estabelecimentos que não têm a família como central no trabalho e na gestão principalmente, a gente vai caracterizar então como agricultura patronal. Além desse debate acadêmico, no Brasil se avançou do ponto de vista normativo, de como conceber a agricultura familiar. Então, existe uma legislação, que é a Lei Específica da Agricultura Familiar, que foi criada em 2006, e essa lei tem um conjunto de critérios do que caracteriza a agricultura familiar no Brasil, que é ter pelo menos, ou ter no máximo ou igual a 4 módulos fiscais, a mão de obra ser predominantemente da família, ter o percentual mínimo de renda oriunda do estabelecimento onde que a família trabalha e justamente a gestão ser feita pela família. Então, do ponto de vista das políticas públicas, o que regulamenta e o que diz o que é a agricultura familiar é essa definição normativa. Mas do ponto de vista dos estudos acadêmicos ou dos estudos rurais, o que prevalece é essa caracterização da forte presença da família no trabalho e na gestão. Uma das questões que vocês nos provocam é qual seria mais importante dessas duas categorias sociais. Historicamente, no Brasil, a gente vai ter a presença das duas categorias sociais. Desde a formação econômica do Brasil está marcada pela presença do que na época se falava, até os anos 80 se falava no latifúndio, que é onde que a gente vai ter, onde que vai ter presente a agricultura patronal ou agricultura não familiar. E historicamente, junto desses latifúndios ou no entorno desses latifúndios, foi se constituindo então uma agricultura denominada de diferentes formas, principalmente agricultura de subsistência, camponeses em determinado período da história, que se retoma também agora, agricultura de baixa renda, enfim. Então, a gente tem as duas categorias que historicamente vem configurando o rural brasileiro. Qual das duas é mais importante? Bom, as contribuições de ambas são distintas. Alguns vão dizer que hoje essa agricultura não familiar ou patronal, politicamente ela é conhecida como agronegócio, e o agronegócio tem uma participação expressiva na pauta de exportações brasileiras. Então, alguns vão justificar a importância do agronegócio, principalmente pela sua participação nas exportações do Brasil. Mas a agricultura familiar, ela tem uma importância fundamental no rural brasileiro, que é 74% da mão de obra empregada no meio rural brasileiro é empregada na agricultura familiar. A gente tem vários produtos alimentares que fazem parte da nossa cesta básica ou da nossa alimentação básica, que quem produz é a agricultura familiar. Participação na produção de mandioca, de feijão, de leite, de frangos, de suínos, uma boa parte de hortaliças. Então, a gente tem uma participação muito forte econômica da agricultura familiar. Mas as contribuições da agricultura familiar vão além disso. Nós estamos falando de um grupo social extremamente diverso e que é portador, é a expressão da diversidade cultural que existe no meio rural brasileiro. Então, fortalecer a agricultura familiar significa fortalecer a cultura, significa fortalecer diversos elementos imateriais que quem é portador em grande medida é a agricultura familiar. Estamos falando de produzir alimentos diferenciados, de tradições que vêm sendo passadas ao longo de gerações, de, em alguma medida, manutenção da paisagem. Então, essas são contribuições
econômicas, materiais, mas em grande medida imateriais que a agricultura familiar também dá ao país, dá à sociedade brasileira. A categoria que hoje a gente conhece como agricultura familiar, ela foi concebida com diferentes noções ou diferentes qualificações. A gente estava falando anteriormente também de agricultura de subsistência, agricultura de baixa renda. Uma dessas formas como ela foi concebida era de pequena produção. Na década de 80, principalmente, se reconheceu a agricultura familiar, ou se reconhecia esses estabelecimentos como pequena produção. Só que nessa definição de pequena produção, geralmente a gente está falando de uma forma desqualificada, ou seja, pequena produção é aquele estabelecimento que não teria capacidade ou não teria condições de produzir uma grande quantidade. Há uma conotação negativa em alguma medida quando falamos em pequena produção. Então, no início dos anos 90, movimentos sociais e a própria academia brasileira, os estudos rurais, começaram a caracterizar esses estabelecimentos de uma outra forma, justamente a agricultura familiar, para desvincular dessa quantidade de produção, dessa quantidade que poderia ser produzida por esses estabelecimentos. Então, como comentamos anteriormente, o que caracteriza a agricultura familiar é a gestão e o trabalho da família e não a quantidade produzida. Sabemos que uma boa parte da agricultura familiar é realizada em pequenas propriedades, mas isso não significa pequena produção ou pobreza ou estabelecimentos que têm dificuldade econômica. A gente pode ter vários estabelecimentos, como nós temos principalmente aqui no Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil, pequenos estabelecimentos em termos de área, mas que economicamente têm uma expressão super importante no desenvolvimento dos seus municípios ou do país como um todo. Então, é em função de desvincular do tamanho da quantidade produzida é que ao longo do tempo deixamos de falar em pequena produção e passamos a falar em agricultura familiar, justamente dando mais espaço à importância da família na gestão e na força de trabalho. Se política pública é um conceito que não é fácil de ser definido pela literatura, poderíamos dizer igualmente que instituições também é um tema controverso, que se mistura muito com o debate acadêmico e com as definições que existem no senso comum. Na academia, geralmente a gente faz uma distinção entre instituições e organizações. Então, instituições é o conjunto de regras formais e informais que regem uma sociedade. Estamos falando de regras manifestas, por exemplo, na Constituição Federal, em leis, em normativos, mas também estamos falando de outros padrões informais que regem o comportamento dos atores. Poderíamos falar de cultura, poderíamos falar de quadros de pensamento e de interpretação de mundo que acabam orientando a atuação dos atores. Então, todas essas regras formais ou informais, ou padrões culturais, padrões de comportamento, estamos falando de instituições. E organizações são o conjunto de atores que são regidos, que atuam permeando ou que atuam em meio a esse conjunto de regras que foram estabelecidas, seja pelo Estado ou pela sociedade de um modo geral. Então, esse é um debate que é intenso na literatura. A gente tem diversas abordagens ou enfoques a partir das instituições. Só gostaria de destacar 3 vertentes dessas que dão ênfase justamente distintas à compreensão de instituições. Existe o neo-institucionalismo histórico, o neo-institucionalismo sociológico e neo-institucionalismo da escolha racional. Os 3 estão falando desse conjunto de regras que organizam e que estruturam o comportamento da sociedade, mas são regras diferentes. O institucionalismo sociológico, em grande medida, vai estar falando da cultura, dos padrões culturais e dos quadros de pensamento que organizam uma sociedade.
Neo-institucionalismo histórico, em grande medida, vai estar falando das instituições formais que regem uma sociedade, regras estabelecidas em legislações, em grande medida. E o neo-institucionalismo da escolha racional vai estar falando, por exemplo, dos contratos que regem a negociação entre empresas, entre Estado, enfim. A gente está falando em grande medida de contratos. Então, esse é um amplo debate que a gente tem nos estudos, de um modo geral, na academia, o debate sobre instituições. Qual é a relação de instituições e políticas públicas? Poderemos dizer que, com certeza, não existe política pública sem instituições. Poderíamos dizer que a política pública, cada política pública, ela está imersa num quadro institucional. Esse quadro institucional poderíamos estar falando desde a Constituição brasileira, ou seja, um conjunto de regras e normas ao qual essa política pública tem que se enquadrar e tem que seguir também. Mas poderíamos estar falando do quadro cultural, do conjunto cultural, onde que essa política pública vai estar inserida e, por consequência, como que essa cultura, esse ambiente cultural afeta o próprio comportamento da política pública. Então, existe um conjunto de instituições externas, ou um ambiente institucional, da onde que a política pública se insere, mas em grande medida a política pública também é um conjunto de regras e normas, também é um conjunto também é uma instituição ou instituições fazem parte dessa política pública. Quando que uma política pública é institucionalizada, ela é criada, ela está manifesta lá num quadro legal, num decreto, numa lei e tal. Cada linhazinha daquele quadro normativo diz o que pode ser feito, quem vai ser o beneficiário, em quais condições, quais as responsabilidades, seja do beneficiário ou da estrutura governamental, quem é responsável por aquela política pública. Então, aqui estamos falando de instituições internas às políticas públicas. Então, não há como falar de políticas públicas sem falar de instituições. Por isso que também, dentro da área de análise de políticas públicas, é justamente as abordagens institucionais que vão ter um peso maior na literatura. No debate acadêmico sobre análise de política pública, as instituições e os neo-institucionalismos têm grande importância. Historicamente, no espaço rural brasileiro, o que a gente teve foi um conjunto de políticas públicas que priorizaram a média e a grande propriedade rural. Todo o projeto de modernização da agricultura brasileira, que ocorreu nos anos 60, 70 e 80, eles tiveram uma forte participação. Esse modelo de agricultura, esse projeto de modernização, teve uma forte participação do Estado brasileiro. 5 políticas públicas foram mais importantes nesse período, que foi o crédito rural, o seguro agrícola, a assistência técnica e extensão rural, que foi criada a Embrater, a pesquisa agropecuária, que foi criada a Embrapa, e o quinto elemento, que foi as políticas de comercialização, a política de garantia de preço mínimos para a agricultura brasileira. Então, foi um pacote de políticas que promoveu a modernização da agricultura, e nesse processo quem mais foi privilegiado, os principais beneficiários, foram, como a gente sabe, os agricultores do sul do Brasil, em grande medida, a média e a grande propriedade rural no Brasil, e produtores que produziam ou produtos para exportação, o que eram importantes no processo de agroindustrialização no Brasil. A gente só vai começar a ter políticas para a agricultura familiar no Brasil a partir de 1995, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. É a partir daqui, fruto de um conjunto de mobilizações sociais que a gente teve no Brasil, puxada pelos movimentos sindicais em grande medida, e movimentos sociais organizados em torno do Grito da Terra Brasil, por exemplo. É a partir dessas mobilizações que em 95 se cria a primeira política pública para a agricultura familiar, que foi o PRONAF. Depois disso, à medida que o PRONAF foi ganhando mais espaço na agenda governamental brasileira
E à medida que a própria sociedade brasileira foi reconhecendo a agricultura familiar, a gente começou a ter um conjunto maior de mudanças institucionais e políticas públicas. Uma delas, importantes, foi a criação em 1999 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, que foi extinto agora em 2016. Depois disso, a gente teve outras políticas, como o Programa Garantia Safra em 2002, e a partir de 2013 a gente teve um amplo conjunto de políticas públicas criadas para a agricultura familiar no Brasil. E esse amplo conjunto de políticas públicas que atendem desde a dimensão agrícola, da dimensão social, da dimensão de infraestrutura, todo esse amplo de conjunto de políticas públicas, eles mudaram a cara do rural brasileiro nos últimos 20 anos. Se a gente pegar os dados de redução da pobreza rural, por exemplo, ela foi expressiva nos últimos anos. O Brasil inteiro foi reconhecido internacionalmente pela redução da pobreza e redução da fome. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO. Então, tivemos mudanças socioeconômicas importantíssimas no rural brasileiro, frutos, em grande medida, das políticas públicas feitas pelo Estado, mas também o fruto da própria estruturação da agricultura familiar que ocorreu nesse período e da sua capacidade de inovação, de atuação. Então, as políticas públicas foram fundamentais. Além da redução da pobreza e de sair do mapa da fome, como eu estava comentando, alguns elementos mais subjetivos se manifestaram ou emergiram no rural brasileiro nesse período. A gente poderia, quem faz pesquisa de campo ou quem tem suas pesquisas nos estudos rurais e que faz pesquisa, que vai até os contextos sociais, observou que, por exemplo, a autoestima dos agricultores nesse período, ela mudou muito. Vários estudos relatam isso. Em outros, um outro exemplo de mudança social que ocorreu, o Nordeste brasileiro vem passando há anos, nos últimos anos, pela maior seca da história do Nordeste, e um elemento que era muito recorrente quando que ocorria essas situações de escassez de água ou de problema climático, como o Nordeste está vivenciando, um dos elementos que mais ocorriam eram os saques em supermercados. O Nordeste, então, vem passando por essa seca maior da história e não há registro sobre isso. Justamente ilustrando esse processo de transformação que ocorreu no meio rural brasileiro, de redução da pobreza, de redução da fome, de melhoria na autoestima dos estabelecimentos rurais. Então, as políticas públicas, elas são fundamentais ou elas foram emblemáticas nessas transformações que ocorreram. É claro que o desenvolvimento rural não é feito só pelo Estado. O desenvolvimento rural depende muito da atuação dos próprios atores e das organizações sociais. Quanto mais esses atores e essas organizações, ou quanto mais as políticas públicas estiverem afinadas com esses atores e com essas organizações em torno de um projeto de desenvolvimento rural sustentável, mais resultados, mais mudanças vamos ter no meio rural brasileiro. A atuação do Estado em termos de políticas públicas para o rural brasileiro é fundamental e, obviamente, tanto a agricultura familiar como a agricultura patronal ou agricultura não familiar, ambos necessitam da atuação do Estado. A agricultura, ela é uma atividade vulnerável, nós não estamos falando de um processo de industrialização onde que você pode controlar o ambiente, onde que você pode controlar a temperatura. Estamos falando de uma atividade que é feita, que é muito mais suscetível às questões da natureza. Então, por isso que a intervenção do Estado e políticas públicas são fundamentais. Poderíamos aqui citar o crédito rural, nesse sentido, poderíamos citar o seguro, poderíamos citar políticas de comercialização. Uma outra especificidade da agricultura que demanda políticas públicas é que você precisa de um investimento importante inicial e que esse retorno só vai dar depois de um ciclo produtivo. Então, por isso que também seria importante as políticas de crédito, como o Estado ofertando esse capital de giro e dando essa oportunidade para os agricultores.
política de agroindustrialização, independente de qual é a agricultura que estamos falando, política de agroindustrialização ou para promover uma agricultura sustentável são importantes, não importa a categoria social. Regulamentação sobre o uso de agrotóxicos, regulamentação sobre uma alimentação saudável, produção de alimentos saudáveis, tudo isso é fundamental e precisamos de política pública. Ocorre que, historicamente, o tratamento do Estado brasileiro para as duas categorias sociais foi distinto. Se pegarmos, como eu comentava anteriormente, o reconhecimento da agricultura familiar pelo Estado brasileiro só ocorreu a partir de 96. Antes disso, a agricultura familiar foi excluída ou era alijada das ações do Estado. E mesmo desde 96 para cá, desde a criação do PRONAF, o PRONAF foi regulamentado no crédito rural em 95 e o decreto de sua normatização é de 96. Desde esse período, o Estado também olha para a agricultura familiar, mas a aplicação de recursos para a agricultura familiar e para a agricultura patronal ou agricultura não familiar é muito distinto no Estado brasileiro. Então, políticas públicas e Estado é fundamental para as duas categorias, é fundamental no meio rural brasileiro. Mas não podemos negar o tratamento desigual histórico que prevaleceu a partir do Estado. Desde que começou a criação das políticas para a agricultura familiar em 95, com a criação do PRONAF, e a gente teve um amplo conjunto de políticas que foram criadas desde então. Inicialmente, emergiram algumas políticas, como é o próprio PRONAF, políticas mais focadas na produção. Então, poderíamos dizer que a gente teve a partir dessa primeira política, a gente teve uma geração de políticas que focaram principalmente nessa dimensão agrícola. Estamos falando aqui do PRONAF e estamos falando de um conjunto de políticas públicas que atuam no âmbito da produção agrícola e associadas em grande medida ao PRONAF. Poderíamos falar do CEAF, poderíamos falar que é o Seguro da Agricultura Familiar, poderíamos falar do Programa Garantia Safra, igualmente da Assistência Técnica e Extensão Rural, da Política de Garantia de Preços Mínimos para a Agricultura Familiar, que embora teve dificuldade na sua execução. Então, o primeiro conjunto de políticas com essa ênfase mais agrícola ou na produção. À medida que essas políticas começaram, ou à medida que o PRONAF emergiu, logo se percebeu que só o PRONAF, no seu formato como ele vinha sendo aplicado, ele poderia reproduzir dentro da agricultura familiar o tratamento desigual que as políticas de modernização da agricultura fizeram no meio rural brasileiro. Então, em 97, já começa a emergir um conjunto de políticas públicas com um viés mais social. Estamos falando aqui do PRONAF Infraestrutura, que era uma linha de crédito dentro do PRONAF, uma linha de investimento focada na estruturação dos municípios mais pobres do rural brasileiro. Depois, em 2003, emerge mais um conjunto de políticas públicas também com essa ênfase um pouco mais social. Poderíamos falar do programa Bolsa Família, que Bolsa Família foi uma junção de um conjunto de ações que o Fernando Henrique já vinha trazendo do ponto de vista de transferência de renda. Poderíamos falar igualmente das políticas territoriais, do Programa de Desenvolvimento Rural dos Territórios, que foi criada também em 2003, que foi uma política com ênfase na dinâmica de desenvolvimento territorial, mas focando em territórios que tinham uma fragilidade social maior. Em 2008, dando continuidade a essa política territorial, foi criado o Programa Territórios da Cidadania, agora sim com uma ênfase muito forte na dimensão da pobreza e de territórios, dos 120 territórios mais frágeis no Brasil. Então, ao longo dessa trajetória, a gente vem com políticas agrícolas, mas tem uma segunda geração de políticas sociais que vem ocorrendo para a agricultura familiar. A partir de 2003, a gente começa a ter igualmente um conjunto de políticas que articulam agora ou que passam a dar ênfase à segurança alimentar e nutricional
e também para a sustentabilidade no meio rural. Então começa a emergir uma terceira geração de políticas para a agricultura familiar, e estamos falando aqui para ilustrar, por exemplo, do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, da mudança que a gente vai ter no Programa Nacional da Alimentação Escolar em 2009, que passa a incorporar o dizer que no mínimo 30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação destinados para a alimentação escolar deveriam ser aplicados na agricultura familiar. Também poderíamos falar da política de garantia de preços para produtos da sociobiodiversidade. Então, um conjunto de políticas públicas que passam a ter uma ênfase maior na segurança alimentar e na sustentabilidade. Então, ao longo do tempo, a gente teve essas três gerações de políticas. As três são super importantes em termos de estratégias de desenvolvimento ou em termos de reprodução social da agricultura familiar. As três, como disse, são fundamentais, mas só gostaria de destacar a inovação institucional que foi de criar os mercados institucionais para a agricultura familiar. Aqui estamos falando de, com o mesmo recurso, fortalecer economicamente a agricultura familiar e, com o mesmo recurso, promovermos uma alimentação saudável para esses beneficiários, seja do ponto de vista da alimentação escolar ou dos beneficiários que são atendidos pelo PAA, ou agora com as compras públicas, que está dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, fornecer uma alimentação de maior qualidade nos restaurantes universitários, nos hospitais, em presídios. Então, com o mesmo recurso, fortalecemos a agricultura familiar e produzimos ou contribuímos para a segurança alimentar e uma alimentação saudável entre os consumidores. Sabemos que a fome ainda é um fenômeno que atinge a sociedade brasileira, mas cada vez mais estamos sofrendo com o problema da obesidade. Então, com o mesmo recurso, tratamos duas dimensões, tratamos os agricultores e promovemos uma alimentação saudável para os consumidores. Como eu comentei, então, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi a primeira política para a agricultura familiar criada no Brasil. Ele é um marco político institucional para a categoria social e ele é um programa de crédito rural. Antes, desde 65, temos o Sistema Nacional de Crédito Rural, só que era difícil desses agricultores familiares ou desses pequenos agricultores terem acesso ao crédito. E por isso que em 95 foi criado um programa específico para a categoria social, então. Como que foi criado esse programa? Esse programa, na verdade, ele foi fruto da confluência de três processos. O primeiro deles, como eu comentei, foi um período de intensa mobilização dos agricultores familiares do Brasil inteiro. Particularmente os agricultores do sul do Brasil estavam sendo afetados ou foram afetados pela criação do Mercosul, o que possibilitava que produtos mais baratos entrassem e concorressem com a produção aqui do sul do Brasil. E esses agricultores começaram a protestar e a reivindicar uma política específica para a agricultura familiar. Isso já vinha desde uma demanda de uma política agrícola específica na Constituição Brasileira de 88, mas com a criação do Mercosul que também vai dar mais impulso a essas reivindicações. Junta as reivindicações do sul do Brasil em relação ao Mercosul com reivindicações principalmente do norte do Brasil, onde que existia ou existe o Fundo Constitucional do Norte, que era para estar orientado mais para pequenos empreendimentos, por exemplo, mas os agricultores familiares estavam com dificuldade de ter acesso a esse recurso financeiro também. Então, junta as mobilizações do Sul com o Norte e o Nordeste do Brasil, e foi estabelecido em 1994 o primeiro Grito da Terra Brasil, que foi uma ampla mobilização social em Brasília, repetida em 95. Fruto dessa mobilização, então, foi criada o PRONAF. Ao mesmo tempo, na academia já vinha toda uma mudança paradigmática, justamente de reconhecer que a agricultura familiar são formas
não capitalistas de produção e que resistem numa dinâmica capitalista, que passam a sobreviver ou que têm uma dinâmica de resistência e de convivência em sociedades capitalistas. Então ela não iria morrer, não iria ser finalizada. Pelo contrário, vários estudos começaram a mostrar que nos países mais desenvolvidos a base social predominante no meio rural brasileiro era formas familiares de produção, era a agricultura familiar. Então essa mudança paradigmática nos estudos rurais passam a dar mais ênfase a essa categoria social e vários estudos começaram a reclamar, mostrar a importância da agricultura familiar brasileira e igualmente apontar para a importância das políticas públicas. Junto com isso, a gente também teve em 94, 95, na gestão do Fernando Henrique, um grupo de gestores sensíveis à causa da agricultura familiar e essa confluência de alguns gestores vinculados ao DATEC, que era o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, a forte mobilização social dos movimentos sindicais e a essa mudança na academia, nos estudos rurais, isso leva à criação do PRONAF, então, em 95 no Manual do Crédito Rural e em 96 que saiu o decreto de criação do programa. O PRONAF ele era para ser um programa de desenvolvimento rural, tanto que inicialmente ele foi estruturado em 4 linhas. Uma de crédito, uma de investimento, uma de custeio, uma de infraestrutura para os municípios mais vulneráveis e uma de capacitação. Então era uma política de crédito, mas uma política de crédito voltada para um projeto de desenvolvimento rural. Desde 2003, o PRONAF, desde 2013, ele está organizado principalmente em custeio e investimento. Não temos mais a linha PRONAF Infraestrutura e Capacitação, que foram a de infraestrutura, por exemplo, foi incorporada nas políticas territoriais. Quando que foi criado o PRONAF em 95, 96, as normas que regiam o custeio e o investimento eram taxas de juros elevadíssimas e condições de pagamento desse crédito difíceis para a maior parte dos agricultores familiares brasileiros. Mas, como dizem alguns representantes de movimentos sociais que participaram desse momento de construção do PRONAF, era preciso aceitar aquelas condições naquele momento, porque isso permitia a criação da política e depois os movimentos sociais reivindicariam mudanças dentro do PRONAF. E foi o que ocorreu. Como era um programa, então, com taxas de juros elevadas, que provavelmente, talvez, teriam dificuldade, o programa teria dificuldade para incorporar a diversidade da agricultura familiar, em 97, um grupo de agricultores, fundamentalmente aqui do Rio Grande do Sul, e que depois deu origem ao movimento dos pequenos agricultores, o MPA, começou a fazer um conjunto de reivindicações para linhas específicas dentro do PRONAF, ou seja, linhas específicas de créditos que fossem mais adaptadas, mais próximas à realidade daqueles agricultores com maiores dificuldades econômicas. E é fruto dessa reivindicação muito do MPA que em 97 foi criada a linha que se chama PRONAFinho, que é justamente uma linha orientada para os agricultores mais pobres do meio rural brasileiro. A partir de 99, a gente teve no PRONAF, tentando atender a maior diversidade dos agricultores familiares, a gente teve início a criação das linhas do PRONAF. Então, os assentados foram incorporados no programa, que ficou a linha A, o PRONAFinho, que é a linha B, a letra B, o AC, que é os assentados que depois ele já tem direito à primeira linha de crédito de custeio, D e E. Essas foram as linhas que foram criadas aos grupos do PRONAF que foram criados ao longo do tempo. Desde 2008, teve uma reformulação nesses grupos e hoje a gente tem A, B, AC e um grande grupo que é o grupo variável da agricultura familiar, que incorporou o C, o D e o E, que foram criadas ao longo desses anos. Então, o PRONAF ele fez
uma tentativa de incorporar a diversidade da agricultura familiar, mas uma das grandes limitações do programa é que, embora essas mudanças institucionais, em grande medida quem teve acesso ao programa foram os agricultores do sul do Brasil. Ao longo dos últimos anos, 50% ou um pouco mais de 50% dos recursos do Pronaf são apropriados pelos agricultores do sul do Brasil. Então, embora essas mudanças institucionais e embora seja um dos principais programas para a agricultura familiar, esse é um programa que tem dificuldade de atender a diversidade da categoria social. Desde 95 a 96, a gente teve a criação de um amplo conjunto de políticas desde com ênfase mais produtiva, a políticas sociais, a políticas de infraestrutura. Desde 2009, quando que os dados do Censo Agropecuário foram divulgados e que pela primeira vez se dimensionou a importância econômica e social da agricultura familiar no meio rural brasileiro, se acirrou uma disputa em torno desses recursos públicos e começou a ganhar espaço no âmbito político, mas também acadêmico, uma discussão de que quais políticas deveriam ser voltadas para esse grupo e um grande questionamento de que uma boa parte da agricultura familiar não conseguiu gerar renda suficiente, embora todo esse conjunto de políticas que foi criadas, uma parte da agricultura familiar convivia ou vivia com uma renda extremamente baixa. Então, para esse público, para a maior parte da agricultura familiar, deveria ser destinada a políticas sociais e não políticas agrícolas ou políticas estruturantes. Então, foi ganhando um espaço no âmbito da política e no âmbito acadêmico essa narrativa de que deveria ser dado muito mais políticas sociais do que políticas agrícolas para a agricultura familiar. O que eu discordo completamente, porque, na verdade, o que a gente precisa no meio rural brasileiro é um conjunto amplo de políticas, seja políticas agrícolas, seja políticas sociais ou política de infraestrutura. Tem elementos estruturantes que precisam ser lançados ou oferecidos para a agricultura familiar. Estamos falando aqui, em grande medida, de pequenas propriedades que têm limitações de terra. Então, um dos elementos fundamentais é o acesso à terra para essas famílias, acesso à infraestrutura como estradas. Então, algumas políticas agrícolas que foram criadas, elas tiveram limitações nos seus resultados porque tinham elementos estruturais que talvez antecediam até essas próprias políticas agrícolas. Agora, não dá para só dizer, ou não dá para delegar que só vai ter políticas sociais para esse público, porque só empregando políticas sociais, aí sim a gente faz com que a profecia se realize, que é de dizer que, de fato, a agricultura familiar não consegue reagir. Então, na minha avaliação, precisamos de política agrícola, precisamos de políticas de infraestrutura e precisamos, igualmente, de políticas sociais. O programa Bolsa Família foi fundamental nessa trajetória, Previdência Social foi fundamental nessa trajetória, como foi Pronaf, como foi mercados institucionais, como foi programa de cisternas no Nordeste brasileiro. Então, na verdade, é essa articulação ampla de políticas que permitem estratégias de reprodução social agrícola, que permitem estratégias de reprodução pautada em atividades não agrícolas, que permitem diversificação produtiva, que permitem, enfim, que outras estratégias de reprodução social da agricultura familiar. Recentemente, temos falado que o meio rural brasileiro vive por um momento de crise. Por que estamos fazendo essa afirmação? Se ao longo da nossa conversa aqui hoje marcamos que as políticas públicas foram fundamentais para a estruturação da agricultura familiar, desde o ano passado estamos passando por um conjunto de transformações importantes na política brasileira. Um marco simbólico dessa trajetória
que eu estou comentando aqui foi a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e o ano passado esse ministério foi extinto. Junto com ele, ou fruto dessa reorganização social e fruto da intenção de reduzir os gastos do Estado e promover o ajuste fiscal, esse conjunto de políticas para a agricultura familiar, ele vem sendo objeto de redução de recursos. Várias políticas foram minimizadas, algumas estão paralisadas, então estamos diante de um cenário desafiador em termos de políticas públicas para a agricultura familiar no meio rural brasileiro. O que esperar então do futuro? Como eu estudo políticas públicas, eu diria não dá para pensar um desenvolvimento rural sem o Estado e, portanto, é fundamental que os movimentos sociais, que a sociedade, que a agricultura familiar reivindique, se posicione em relação ao Estado e continue reivindicando a continuidade das políticas que foram paralisadas ou reduzidas, mas igualmente novas políticas públicas para a categoria social. Mas ao mesmo tempo, como eu também comentei, o desenvolvimento rural não é feito só pelo Estado. A sociedade, os atores sociais têm um papel importante nessas trajetórias de desenvolvimento rural. Nessa perspectiva, me parece que é fundamental um diálogo mais estreito entre a agricultura familiar e a sociedade urbana, entre a agricultura familiar e os consumidores. Se a agricultura familiar souber mostrar para os consumidores o potencial que ela tem em termos de promoção de uma alimentação saudável, em termos de promoção de produtos diferenciados, produtos esses que trazem o sabor e os saberes que vêm sendo passados ao longo de gerações. Se a agricultura familiar aproveitar essa oportunidade e construir alianças com os consumidores, por exemplo, nos espaços urbanos, e articular, promover essa articulação entre rural e urbano, a gente abre uma nova porta, uma nova possibilidade para o desenvolvimento rural, que é justamente estreitando esses laços entre rural e urbano, entre agricultura familiar e consumidores. Então, embora o cenário no contexto brasileiro não seja extremamente favorável ou não tenhamos muito um cenário positivo, fruto dessas mudanças econômicas e políticas que estamos vivenciando, se a agricultura familiar conseguir construir alianças para além do Estado, há novas possibilidades ou há possibilidades de reprodução social da agricultura familiar e de fortalecimento da agricultura familiar para além do Estado. Então, minha sugestão ou minha interpretação é de que justamente é essa relação entre a agricultura familiar e com os consumidores que temos um potencial importante para o desenvolvimento rural.